Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver a análise dos comentaristas sobre o empate do Tricolor ontem, né, contra o Atlético Mineiro por 0-0. O São Paulo que volta a campo agora na próxima quinta-feira, jogando em casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E esse patrocínio é do São Paulo. Na noite desse sábado, o presidente Júlio Casares usou suas redes sociais para anunciar a renovação do contrato com a Superbet. Era algo que a gente já sabia, mas agora colocado nas palavras do presidente tricolor, o Casares disse o seguinte, abre aspas, acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$ 1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. E é só o começo, fecha aspas. Só para lembrar que no primeiro contrato assinado entre São Paulo e Superbet, o Tricolor tinha direito a R$ 52 milhões por ano. Depois dessa renovação, São Paulo passa a ter, em 2025, um valor fixo de R$ 78 milhões. E ele vai ganhando aditivos e vai progredindo até que no último ano de contrato, em 2030, ele parte de R$ 140 milhões. Esses números são fixos. Todo o restante em bônus, para totalizar R$ 1 bilhão, vem a partir do desempenho esportivo do São Paulo nas competições que disputa. O contrato tem a garantia para o São Paulo de R$ 678 milhões. Os mais de 300 milhões restantes são com metas já estabelecidas em contrato. E o maior contrato de patrocínio, segundo o Júlio, se dá porque todos os concorrentes do São Paulo, que até têm valores maiores por ano, não têm contratos tão longos quanto esse de 6 temporadas. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, ufa! E olha que o São Paulo jogou bem. Primeiro tempo muito bom do São Paulo. Segundo tempo teve substituições, que eu achei boas as substituições, mas o Caleri foi expulso na segunda bola dele lá, e aí deu uma atrapalhada, mas o São Paulo resistiu, com o Rafael em noite de gala, mais uma vez. Parem de criticar o Rafael, gente. É o que temos, e é bom. Garante ponto pro São Paulo, como garantiu agora. O São Paulo estava esfacelado, não tinha metade do time, não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, não perdeu o Caleri expulso, não tinha o Luiz Gustavo. E aí, olha, você fala, você é Zubelova, não sei o que, o Zubeldia armou bem o time jogou bem. Eu adorei o Marcos Antônio hoje. Muito bem, eu quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Tirão, eu gostei. Acho que o São Paulo enfrentou um adversário difícil, que tem sido cabalístico no outro sentido, né? São Paulo não ganha desse time nem em São Paulo, nem em BH, desde que o Hulk entrou, e você ficava com a impressão que o gol do Atlético ia sair a qualquer momento. Mas lembrou aquele um outro jogo, lembra que o Luizão, zagueiro, entrou para marcar o Hulk, o São Paulo segurou 0-0. Gostei bastante do primeiro tempo, da organização do time. E o São Paulo enfrentou, além do Galo, o árbitro mais caseiro do país, né? O Ramon Abate Abel é o árbitro mais caseiro do país. E o que me irritou mais na arbitragem, eu vou te contar, foi a expulsão do Lianco no minuto final do acréscimo. Aquilo que é uma compensada no jogo todo. Então o São Paulo o Lianco tinha ter sido expulso claramente no final do primeiro tempo, ele bateu em todo mundo, meio xerifão, tal, foi formado no São Paulo. O São Paulo enfrentou o adversário e o árbitro e saiu com um ponto que era o mínimo. Aí eu vou te dizer o seguinte, né, Tironi, tem uma questão, né? No brasileiro, você fala ufa, vai ser meio que ufa todo o jogo. Estavam todos os problemas e as virtudes do São Paulo no jogo de hoje. As virtudes é como se o time se comporta taticamente, o time se comporta bem. O time parecia no primeiro tempo tinha feito 10 treinos, ele fez um treino, né? E desde que, estou de novo com a camisa, eu tirei do cesto de roupa suja, juro por Deus. Desde que esse sistema foi adotado naquela partida emergencial com o Palmeiras, o São Paulo tomou 2 gols de pênalti inventados em 8 partidas.
Esse é um detalhe muito importante, né? Então, contra o Sport não serve para estar 0-0? Não serve. Mas fora de casa contra o Atlético, a semana do São Paulo era dificílima contra o Tadieres e o Atlético no Mineirão, e o São Paulo não tomou gol, nem na Argentina, nem no Mineirão. Esse é um aspecto importante, acho que o sistema tem segurado, e o elenco formado é mais ou menos assim para esse ano. O São Paulo tem bom sistema defensivo, bons zagueiros, bons laterais. Mas no meio para frente, São Paulo tem carências, né? Os garotos entraram hoje, dessa vez não entraram tão bem, faz parte essa oscilação. E os mais experientes, já que o Oscar e o Lucas estão machucados, eles têm que fazer mais, o Luciano e o Caleri, né? É o segundo jogo do Brasileiro de empate 0-0 e o Caleri perdeu o pênalti em um e foi expulso no outro. Mesmo que tenha sido exagerada a expulsão dele do caseiríssimo Ramon Abate Abel. Mas eu gostei diante das circunstâncias, sim. Eu achei a substituição do André Silva pelo Caleri boa, teoricamente. Não contava com o fato do Caleri ser expulso, mas o André Silva não segura uma bola, né? Não segura nenhuma bola. Aí ele faz o adversário pressionar. Eu falei, bom, o cara ele vai pelo menos segurar a bola. Na primeira ele dá uma cotovelada. E é expulso. O Zubeldia também foi expulso no fim do primeiro tempo, invadiu o campo, não sei o que e tal. Não invadiu, mas xingou todo mundo. Xingou todo mundo. Vamos ver, só falta pesarem na súmula ainda para ele. Enfim, eu achei um bom resultado do São Paulo diante das circunstâncias. Vou lembrar, o Luiz Gustavo tá internado, o Oscar tá machucado, o Lucas tá machucado, tá todo mundo tal. E eu gostei do Wendel, do jeito que ele jogou também. Às vezes ele atuava pelo meio, né? Entrando pelo meio, achei legal isso. Achei um time muito legal no primeiro tempo. Ali que eu apavorei, né? Senti uma dorzinha ao ser substituído que eu dei uma apavorada. Espero que não seja nada. Espero que seja... Ele veio, né, fisicamente muito abaixo do que eu esperava para quem estava na temporada do Porto, né? Então ele tem sofrido com isso. Mas acho que ele foi bem no primeiro tempo. Ele é um jogador, é isso, né, Tirone? É um jogador que ele é muito criativo, né? Ele é mais leve do que o Enzo. Você não gostou do Marcos Antônio como eu? Achei um bom jogo. Achei a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Bom. Melhor partida. Achei um jogo muito bom dele. Agora, os três zagueiros, né? Os caras estão demais, né? Estão demais. Ferrarese jogou muito também. Então, essa formação com o Ferrarese e o Cédric é uma formação interessante. São caras que erram muito pouco. Pelo lado esquerdo do Atlético é forte. Aí no segundo tempo ainda botou todo mundo lá, botou o Rubens lá também. Mas o São Paulo segurou, acho que um ponto válido. Cassiano César, time sem Caleri melhora muito. Time com Caleri um lixo. Fora Caleri, lento e burro. Único atacante do mundo que não faz gol e é titular absoluto. Então, o Caleri é um bom personagem para a gente começar a debater aqui, Arnaldo, porque eu discordo um pouco do Cassiano. Eu acho que era um jogo bom para o Caleri, desde que não tivesse sido expulso. Eu achei que o André não estava bem. Ele não conseguiu fazer nada, o André. Ele perdeu todas as bolas. Tentaram colocar a bola para ele de costa para o gol, ele não conseguiu. Ele ganhou uma só. Ficou perdendo o tempo todo. Eu falei, esse era um jogo bom para o Caleri. O Caleri vai bater no Lianco, o Caleri vai brigar, o Caleri vai conseguir fazer o pivô. No lance da expulsão, ele até consegue fazer, né? E exatamente isso. É que ele dá uma cotovelada e foi expulso. O que você acha, Arnaldo? Bom, eu acho assim, não foi cotovelada, né? Foi braçada. O que eu acho é o seguinte, nós estamos numa situação, até a gente no vídeo pré-jogo, a gente falou uma espécie de trégua, né? A torcida do São Paulo está com um ódio desmedido por um time que não merece ódio. Tem time que merece ódio. Esse time, pela entrega, pela limitação, não merece. Ele tem diversas limitações. Hoje o personagem é o Caleri, né? Já foi o Rafael, já foi o Luciano, tem sido o Zubeldia, mas é aquilo. Sobretudo do meio para frente, o São Paulo não tem muita opção. O Caleri fez um jogo na Argentina muito importante, né, para a vitória. Acho que ele fez... Era mais ou menos o mesmo tipo de jogo. E acho que ele não aguentaria. Seria ele entre o Júnior Alonso e o Lianco. O que aconteceu com o André? O André ficou intimidado pelos xerifões do Galo. Sim. Ele já não protege tanto a bola. Os caras deram na orelha dele umas 5 vezes e ele parou, né? E aí a entrada dele não era para dar porrada, era para segurar a bola na frente. Isso. É o que eu te falei. Ele tá em débito, né? Técnico, né? Nos 2 jogos do Brasileiro, o cara perdeu o pênalti e foi expulso nessa bola.
E acho que assim, não adianta a gente... É o que eu falei, o Luciano não foi tão bem. Se o São Paulo rifar o Caleri, o Luciano, etc., não vai sobrar ninguém do meio para frente. Sim. O mesmo Ferreirinha, que eu acho que é um jogador que erra muito mais do que acerta. Não tem jogador, gente, do meio para frente, né? Hoje eu acho que o São Paulo faria talvez uma terceira alteração ofensiva se tivesse algum outro jogador. Só tinha o Rian no banco. E o Rian, para esse jogo, acho que não era. O São Paulo precisava defender e não atacar, né? E acho que tem uma questão assim que eu vejo também desse sistema. E aí eu vou dar um ponto para o Cédric, que tem me surpreendido. Ele não é nada brilhante, mas ele erra muito pouco. E ele disputa a posição com um cara que erra pouco. Ele erra muito pouco e o Igor Vinícius erra tudo. Isso. Então, mesmo quando está precisando de troca no lado, eu acho que tem feito certo o Zubeldia e seus auxiliares, não colocar o Igor Vinícius. Né? Hoje que chegou no final, tudo bem, já tinham expulso, entrou o Juan. Então, assim, eu acho que essa situação, hoje o Caleri está devendo, tá. Mas o São Paulo vai precisar dele. Vai precisar dele, né? E na quinta-feira, inclusive, contra o Aliança. Muito bem. Marcos Ferraz. Carlos, e o Fernandinho, ex-Atlético Paranaense? Vale a pena para substituir o Luiz Gustavo? Não, chega de jogador veterano, né? Chega. É um bom jogador, mas, cara, precisa de mais gás, eu acho. Com a situação do Luiz Gustavo, já sem o Pablo, sem primeiro volante, a não ser o Negruti, o Alisson vai ter que jogar como primeiro e algum segundo vai ter que se impor, né? O São Paulo vai perder marcação e hoje ele testou no treino, o único treino antes do jogo com o Galo, o Bobadilha e o Marcos Antônio. Acabou optando pelo Marcos Antônio, o Marcos Antônio foi muito bem, enfim, fez uma partida muito boa, fora de casa, mesmo no desarme, ele foi muito bem hoje. Eu acho que os três zagueiros ajudam bastante nisso, e sobretudo o Ferrarese, que está jogando bastante agora, bem. E hoje até ele foi com o Wendel, né? No começo. Mas aí o Cedric faz um papel bom ali, né? E o Wendel também foi mais um pouco também jogando um pouco pelo meio. Depois o Enzo Dias fazendo o que ele sempre faz. Né? Mas o Cedric tem um papel bom ali, de tático importante ali. Então, hoje não deu. Hoje não é que o Luiz Gustavo ou o Paulo Baia não fazem falta. Claro que fazem. Mas hoje os caras fazem muita. Mas hoje o jeito que estava montado o time pareceu até que pareceu não, cumpriu o que deveria ter sido feito. Então, mas aí você perde o Alisson no lugar onde ele fez o gol. Claro, é isso, é o cobertor curto, sem dúvida. Você perde o Alisson ali, na sobra. Sim, né? Isso mesmo. Que é onde ele faz o gol, né? Fez o gol na Argentina. Você não vai ter mais o Alisson ali. Mas os dois juntos eu gostei, hoje para esse jogo específico, que não tinha volante, aquele negócio. Eu acho até, Tironi, que depois dessa atuação, pela escassez de jogadores, quando a Aliança na quinta-feira, eu não tiraria o terceiro zagueiro. Eu já tinha pensado, se tivesse o Luiz Gustavo jogar com dois zagueiros só, tal, não sei o quê, eu não tiraria o terceiro zagueiro. Talvez mantivesse Alisson e Marcos Antônio, talvez mantivesse o time do primeiro tempo com o Caleri no lugar do André Silva. Também. Enfim, eu também faria isso. Alisson, de Pernambuco, cadê o Arnaldo Old School, que descia o porrete no Ceni, Carpini e injustamente muitas vezes? Arnaldo, quando olha o Zuba, ele vê o Guardiola, diz aqui o Alisson. O Zubeldia também novamente expulso. Quer ver, ó? Eu achei muito forçado. O Ramon Abad... Ramon Abad e Abel. Foi mal. Ó o Caleri, quer ver? O Zubeldia. Então a gente vai repassar aqui, ó. O que aconteceu, ó? Primeiro teve uma falta do Lianco, que ele empurrou o jogador do São Paulo. Recebeu o amarelo. Aí, a TV Globo não mandou pra gente a imagem. O Zubeldia, pode voltar nele, tá reclamando de uma falta do Lianco, que seria o segundo cartão amarelo e a expulsão. Eu vi a imagem, pra mim, acho que valia o segundo cartão amarelo. Mas teve um outro ângulo lá, que parece que pisou, não pisou, enfim. A imagem era polêmica. Aí o Zubeldia vai lá e reclama a barbaridade. Ok, reclamou. Mas exageradamente, né? O Zubeldia, que tem 26 amarelos como técnico do São Paulo, 3 expulsões, já ficou 7 vezes comandando o time do sofá, tipo home office. Aí o Zubeldia, pra mim, exagera na dose do xarope e a culpa passa pela diretoria do São Paulo. O técnico do São Paulo
né? Já vamos chegar no Caleri. Vamos ficar um pouquinho reduzido no Zubeldia, quero que vocês falem da importância do técnico à beira do gramado. E o Zubeldia é o zero e viseiro de toda hora ficar no banco não no banco de reservas, em casa, no sofá, ou no vestiário. Isso prejudica o time, a ausência do treinador ou não? É um fanfarrão. Ele podia ter reclamado, com razão ou não, coisa. Mas toda hora expulso, ele é o comandante. E ele quis entrar dentro de campo para ameaçar o juiz. Não vou dizer que ele quis entrar para bater, mas ele foi seguro. Isso depois da expulsão insistia, já. Né? Isso depois da expulsão. Quer dizer, isso ele não é descontrolado, possível, né? É um homem descontrolado. Descontrolado total. Rogério, é o comandante que tem que dar o exemplo, ou eu estou exagerando? Sim, ele tem que passar tranquilidade ali para os seus comandados, né? Acho que tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Cabe à diretoria, Paulo, uma pegada um pouco mais firme com o Zubeldia, tem que mudar esse comportamento. O Abel tinha um comportamento parecido, o Abel deu uma melhorada, mas o Zubeldia parece que não tem jeito, Paulo. Não, aí foi exagero, né? Foi exagero, como todos aqui já mencionaram. Na primeira reclamação, tomou o cartão amarelo, fica quietinho, volta pro banco, fica lá. E também tinha que ter uma galera para tirá-lo dali. Mas aí ele persistiu em falar com a arbitragem, tomou o cartão vermelho e, como você mencionou, o treinador faz falta no banco de reserva. Treinador, não adianta você falar, não, vou colocar o auxiliar. O jogador não respeita o auxiliar como respeita o treinador. Acho que a exceção vai ser domingo. No sábado, por exemplo, o Ramon Dias foi expulso. Sim. O Emiliano, Sim. Acho que é uma exceção a essa regra, porque ele também é técnico junto do Ramon. Os dois então, trabalham o Emiliano muito juntos lá, ali, né? o elenco vai ainda se sentir respaldado por um técnico. Aí no jogo de São Paulo, um dos auxiliares tomou o cartão amarelo porque os dois estavam indo pra linha. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou ontem, né, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro por 0-0. O São Paulo teve alguns desfalques e o Zubeldia mandou a campo, né, um time com Rafael no gol, o Wendel, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Alisson e Marcos Antônio, Cédric, Luciano, Ferreirinha e André Silva. Eu gostei muito do primeiro tempo do São Paulo, na minha opinião foi melhor que o Atlético, foi para cima, mesmo jogando fora de casa. Já no segundo tempo, né, o Atlético veio mais para cima do São Paulo, mas no geral, né, o Tricolor mostrou uma evolução comparado com os últimos jogos. No primeiro tempo, né, o zagueiro do Atlético, Lianco, tinha que ter sido expulso pelo segundo cartão amarelo, mas o juiz não deu e o Zubeldia ficou enfurecido. Foi para cima do juiz e foi expulso. Eu sou um crítico há muito tempo aqui do Zubeldia, né, no canal, porque eu acho que o São Paulo é um time muito mal treinado, ele não utiliza muita base, vários motivos, mas no jogo de ontem não acho que ele teve muita culpa. Ele representou a torcida do São Paulo e fez bem, na minha opinião, em reclamar daquele jeito. Até porque recentemente o São Paulo foi prejudicado, né, contra o Palmeiras naquele pênalti absurdo. Agora, novamente, né, galera? Então, na minha opinião, o jogo de ontem o Zubeldia não teve muita culpa. Ele fez bem naquele lance em reclamar daquele jeito. E no segundo tempo, né, o Caleri entrou e pouco tempo depois deixou o braço ali no jogador do Atlético e foi expulso. E já nos minutos finais, né, aí sim o juiz expulsou o Lianco. Já era para ele ter sido expulso muito tempo antes, né, galera? Aí já não adiantava mais nada, fim de jogo 0-0. O segundo empate do São Paulo, né, empatou contra o Sport por 0-0. Agora mais um empate por 0-0, então 2 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael fez uma partidaça, pelo menos 3 defesas incríveis e teve uma nota de 9,6. Recentemente, né, a diretoria do São Paulo anunciou a renovação de contrato dele até o fim de 2027. A zaga do São Paulo também novamente muito segura. O Ferrarese, né, teve uma nota de 8,3, o Arboleda de 8,5 e o Alan Franco de 8,2. O Cédric também, né, muito bem novamente, teve uma nota de 7,3. O Marcos Antônio, que não vinha jogando muito bem, fez um ótimo jogo ontem e teve uma nota de 7,2. O Alisson, né, muito bem novamente, teve uma nota de 7,9. O Wendel teve uma nota de 6,8, assim como o Enzo Dias, também 6,8. O Luciano, muito abaixo novamente, teve uma nota de 4,1. O Matheus Alves, uma nota de 6,1.
O André Silva, que foi titular, né, no jogo de ontem, teve uma nota de 5,7. O Caleri teve uma nota ali de 2,6. Entrou ali no segundo tempo, né, e pouco tempo depois foi expulso. Mas apesar de estar numa má fase o Caleri, eu discordo de alguns torcedores. Eu não acho que ele tem que ser reserva do André Silva. Acho que ele é muito mais jogador, né, que o André Silva. O Ferreira fez um bom jogo ontem, né? Um jogador com muita velocidade pelos lados e teve uma nota ali de 7,4. O Lucas Ferreira, que entrou ali no segundo tempo e teve uma nota ali de 6,5. O Zubeldia teve uma nota ali de 4,4. Mas apesar da expulsão, né, pessoal, do Zubeldia, eu gostei da atitude dele e acho que o São Paulo jogou muito mais do que vinha jogando. Então gostei do São Paulo e também do Zubeldia do jogo de ontem. E após o empate, né, fora de casa contra o Atlético Mineiro, o São Paulo volta a campo nessa quinta-feira, jogando em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Depois tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro, né, no dia 13, fora de casa contra o Botafogo no dia 17 e joga em casa contra o Santos no dia 20. Depois, no dia 23, joga fora de casa contra o Libertad pela Libertadores. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!